Foi em Cafarnaum que o vi ensinar. Ouvi a sua voz, senti o seu olhar, e o amor desceu à terra, e a luz que lhe encerra jamais vai se apagar. E o amor desceu à terra, e a luz que lhe encerra jamais vai se apagar. Os tristes mutilados foram por ele amados, e era amor demais. E tudo era tão lindo, e ver Jesus sorrindo já era a própria paz. Cantou tanta esperança e um reino de bonança, nos sermões entoou. Depois venceu a morte, voltou mais belo e forte, e jamais nos deixou. Hoje em Cafarnaum não o vejo ensinar, não ouço a sua voz, não sinto o seu olhar, mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. A saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. A saudade incontida daquele que é a vida, saudades de Jesus. A saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. A saudade incontida daquele que é a vida, saudades de Jesus. Mestre amado, Senhor da bondade, teus olhos clamam por humanidade, mas sempre estamos muito apressados. Caridade, precisamos compreender de vez que o nosso próximo é esse que está nas ruas, nas calçadas, sem um abrigo, fazer chegar o alimento da vida, do corpo e da alma, o amparo e o remédio, a luz do Evangelho de Jesus. Precisamos compreender de vez
nosso próximo é esse que está nas ruas, nas calçadas, sem um abrigo, e fazer chegar o alimento da vida, o corpo e da alma, o amparo e o remédio, a luz do Evangelho de Jesus. Desde pequenino te conheço, à noite te imaginava em meu berço, cantava enaltecendo o teu nome. Criança, era puro meu amor. Mãe divina que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. Às vezes eu te sinto ao meu lado e conto meus segredos para ti. Me encanto com a grandeza do momento e faço minha prece logo ali. Mãe divina que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. O Mestre que no amor nos acolheu, doando a própria Mãe a todos nós, e a luz da Santa Mãe nos envolveu. Estrela matinal ao sol dos sóis, Mãe divina que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo,
pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Papairá, 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 irá, irá. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Quem se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo e florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo e florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Sejamos todos bem-vindos à nossa casa para mais uma manhã de estudos, de reflexões em torno do Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos, depois da musicoterapia, que sensibiliza ainda mais os nossos corações, que nos faz
transplantar para outros planos, a gente vai fazer uma leitura preparatória do livro Pão Nosso, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem Curas. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Essa fala é de Jesus, está grafada em Lucas, no capítulo 10, no versículo 9. E o Espírito Emmanuel o interpreta da seguinte forma: realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concepção do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Então, com essa mensagem, nós vamos nos deixando envolver pela paz, pela alegria, pelo sentimento de gratidão e convidando o Mestre Jesus a se fazer presente neste momento especial em que buscamos no seu Evangelho, Senhor, o direcionamento para os nossos passos, o reequilíbrio para o ser imortal que somos, a força necessária para compreendermos os teus desígnios e buscarmos na compreensão do teu Evangelho, Senhor, o direcionamento, a fortaleza, a inspiração necessária para todos nós que aqui viemos nesta manhã, encarnados e desencarnados, que os teus benfeitores celestes possam estar atentos, envolvendo-nos, auxiliando-nos na compreensão da tua mensagem, Senhor. Por isso, Mestre, nós te rogamos a inspiração divina ao nosso irmão, facilitador Isnande, que as suas palavras possam, Senhor, aclarar as nossas mentes, sensibilizar os nossos corações e que nós possamos estar atentos para tudo aquilo que viemos buscar nesta casa. A cura da alma, que fortalece o nosso espírito
de maneira indefinida. Por isso, Mestre, a nossa gratidão, a nossa alegria, te rogando sempre que continue conosco, hoje e agora, para todo sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, nós convidamos o nosso companheiro Isnandi para nos conduzir no Evangelho da manhã de hoje com o tema Ide e Curai. Dia a todos os irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Você consiga colocar aqui o microfone. Bom, vamos lá. O tema de hoje é Ide e Curai. Eu fiz esse estudo dia 18 de outubro, lá em Independência, no Ceará. E quando a Mariazinha me propôs, eu disse: não, Mariazinha, coloca o tema que eu já fiz, que já está pronto. Porque a gente acaba fazendo diferente, né? Hoje de manhã, na prece, eu falei para o pessoal, digo: gente, eu passei a noite toda desdobrado e estudando. E o que vai ser dito não tem nada a ver com o que foi dito lá, né? Pois é. O Ide e Curai é uma missão que Jesus dá aos apóstolos. E no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, o Haroldo Dutra denominou de missão dos 12. Então, no 10º capítulo do Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer aos seus, aos escolhidos, qual é a missão que cada um deles vai desempenhar. E especificamente no versículo 5, do 5 ao 8, Jesus trata do Ide e Curai, porque no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus diz: eu não vim destruir a lei. Para além de não destruir a lei, Jesus vem para refazer e trazer algumas interpretações que eram dadas ao ensino, à doutrina judaica, ao conhecimento do Deus único, alguns preceitos estabelecidos em função da lei. Jesus os vem reformar a compreensão, mas Jesus afirma que não veio para destruir e nem diminuir a importância da lei. Jesus, no cenáculo, reunido com os seus 12, Judas Iscariotes dá uma escapada, segundo Humberto de Campos. Ele dá uma escapada para buscar as 30 moedas e dizer que estava pronto. O esquema que ele tinha tratado com as autoridades do Sinédrio, e a entrega de Jesus seria feita como combinado. Jesus, no cenáculo, ele determina algumas coisas ao colegiado. A primeira coisa é o Ide e Pregai, que ele determina aos 12, ele lava os pés dos 12, estabelecendo que os pés seriam um instrumento de pregação. Então, além da mente, além do coração, além do impulso que eles receberiam, eles precisariam dos pés. Jesus lava os pés e beija os pés de cada um. E Jesus os enxuga com o seu próprio manto. Ele retira uma das suas capas que ele traz e ele enxuga individualmente os pés de todos eles. Presciente, dotado da capacidade de saber o que iria acontecer, Jesus se dirige aos 12 e diz: um de vocês há de me trair. E o normal seria, num colegiado de 12, um olhar para o outro e definir ali quem seria aquele que estaria mais apto à condição de traidor. E com certeza, se fosse entre nós nos levantaríamos. Eu estou dizendo não por vocês, eu estou dizendo por mim. Eu ficaria em pé e dizia assim: diga o nome dele, que eu vou quebrar ele agora de pancada. Eu vou amarrá-lo, vou prendê-lo, que eu não queria que meu mestre fosse entregue, como Jesus já havia previsto e já havia orientado. Após o Ide e Pregai, Jesus diz aos 12 uma novidade que não estava na lei, que não estava prescrita na lei e nem na interpretação da lei. Na interpretação,
ao pé da letra que os especialistas da época faziam. Jesus diz, a lei diz, amai os vossos irmãos, amai os seus, amai os que estão próximos. E Jesus diz, um novo mandamento vos dou, amai aos seus inimigos. E ali Jesus fazia uma ampliação da interpretação da lei de amor, que é a lei universal, que não é só de amor, é de justiça e é de caridade. Para além dessas novidades que Jesus trazia, Jesus também dá a eles o preceito básico e elementar do ide e curai, a todos eles, sem exceção, até a Judas, que Jesus sabia que o trairia. E Jesus diz, o Evangelho de Mateus nos diz, Jesus enviou esses 12, após prescrever-lhes dizendo, não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidade de samaritanos. Ide de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo, proclamai dizendo, está próximo o reino dos céus. E aqui a determinação de Jesus. Curai os enfermos, erguei os mortos, purificai leprosos, expulsai demônios, e de graça recebestes, de graça dai. Não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador é digno do seu alimento. Tem uma coisa interessante aqui que Jesus diz, para que eles não tomem o caminho dos gentios e não entrem em cidade de samaritanos. Mas Jesus já tinha passado 3 vezes pela Samaria, quando ele diz isso no cenáculo aos seus. Jesus já tinha enviado aos gentios antes disso aqui. Mas Jesus, nesse momento, determina que eles sigam para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Todos aqueles seguidores da doutrina judaica que faziam interpretação deturpada da lei deveriam ser visitados e apresentados à nova compreensão e à nova concepção de lei que Jesus trazia. Porque Moisés trouxe a lei pela rigidez da lei, pela dureza da lei, pela amplitude da lei que a lei trazia, sob o prisma do Deus único, que para aquele povo era novidade. E para todos os povos era novidade. Porque os egípcios haviam experimentado a figura do Deus único, mas pouco tempo durou. Os gregos adotaram o panteão de deuses diversos, os romanos adotavam o panteão de deuses diversos, e por isso eram considerados, pela doutrina do Deus único, eles eram conhecidos como gentios ou como pagãos. E Jesus os envia em primeiro lugar às ovelhas desgarradas da casa de Israel, que eram aqueles que se submetiam à interpretação deturpada da lei. Se a gente acorrer ao Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 14, Lucas diz que Jesus fez 12, os quais nomeou apóstolos para que estivessem com ele e para que os enviasse a proclamar. Naquele momento no cenáculo, os 12 que eram discípulos e eram seguidores mais próximos de Jesus, eles recebem a outorga da categoria de apóstolos. Ou seja, aqueles 12 estavam autorizados a fazer o que Jesus fazia. E Jesus amplia, eu fiz assim e vocês podem fazer muito mais. Ou seja, a potência e a possibilidade, o vir a ser de cada apóstolo, a capacidade que eles tinham para Jesus, segundo Jesus, era maior do que a que Jesus tinha apresentado quando aqui esteve. Então Jesus outorga a eles a categoria de apóstolos. É importante a gente destacar, porque eles sairão a pregar e eles sairão a curar. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, Lucas descreve assim esse momento, convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os daimons, bem como para curar doenças.
Ele os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. Baseado nessas três passagens do Evangelho, em Mateus, Lucas e Marcos, nós podemos depreender que Jesus categoriza os apóstolos, inclusive Judas Iscariotes, porque Jesus não o discrimina e não o impede de entrar no cenáculo. Mesmo sabendo que a ausência temporária de Judas foi o momento em que ele foi terminar de fechar o negócio da sua traição. Jesus, presciente, dotado da capacidade que os espíritos crísticos têm quando habitam as esferas superiores e mantêm a conexão com o divino, com o Pai eterno, Jesus sabia tudo o que iria acontecer. Jesus tinha a dimensão correta e ele comunica aos seus 12 que aquele dia seria o momento fatal, que naquele dia eles cairão nas mãos dos adversários do seu evangelho, da sua interpretação e da sua concepção evangélica. E mesmo assim Jesus deixou Judas entrar, e mesmo assim Jesus lavou os pés de Judas e beijou os pés de Judas. E todos eles receberam a outorga de apóstolos, ou seja, todos eles a partir dali tinham a autoridade, eles tinham o poder de expulsar os demônios, de dialogar com os demônios, de doutrinar os espíritos inferiores, e eles tinham também a condição de curar. E aí nós podemos ver, a partir do exemplo de cada um desses 12 e da expressão das histórias que são contadas nas obras espíritas, a expressão de várias autoridades, de várias pessoas que receberam essa autoridade de Jesus, não só nesse momento, mas em todos os outros momentos. Quando a gente imagina os apóstolos de Jesus, todos eles eram doentes e todos eles precisaram se curar para o ide e curai. Ninguém pode partir para o ide e curai, fundamentado no preceito da determinação de Jesus, sem promover o processo de autocura, de se submeter à cura das suas fragilidades e das suas fraquezas interiores. E aqui eu não estou dizendo que quem não está totalmente curado não está apto à disseminação do Evangelho, à propagação do Evangelho e da verdade do reino. Não está apto à comunicação da novidade do estabelecimento do reino de Deus nos corações de cada um de nós. Por quê? Porque nós estamos no mundo de prova e expiação e aqui ninguém se encontra na qualidade de ser superior. Aqui o que nós temos são aqueles que nós podemos considerar um melhorzinho do que o outro, um que está um pouquinho à frente do outro, mas todos nós ainda estamos amarrados ao peso da terra, tracionados para baixo pela gravidade terrena, e nós ainda nos arrastamos na dor, no erro e no sofrimento. E por isso nós todos estamos aqui. Se estivéssemos numa condição privilegiada, nós já teríamos aceito o convite de Jesus para habitar um orbe superior. Na passagem do Evangelho de Mateus, nós reconhecemos que eles têm, de Marcos e de Lucas, nós reconhecemos que esses escolhidos têm essa autoridade do ide e curai. Mas todos eles passaram pela intervenção do próprio Mestre Jesus. Aí você pode perguntar, mas Judas o traiu? Judas é identificado na doutrina espírita como um ser que se inferiorizou e foi lançado nas trevas, nas furnas. Sim. Mas Judas não aceitou o processo de autocura que Jesus lhe propôs, porque Judas imaginava uma outra concepção. Ele era um homem inteligente, ele era um homem sábio e letrado, inclusive. Ele sabia ler, sabia escrever. Depois que ele passa por todo o processo de dor e de sofrimento, ele é resgatado e ele se recupera. Ele vai promover a sua própria cura para poder intervir em nome de Jesus, indo e curando. Pedro passou pelo processo de cura, porque Pedro é tido como um homem explosivo, como um homem enérgico,
como um homem de posições assodadas, de decisões intempestivas. Mas Pedro foi fraco, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus presciente disse a ele: tu me negarás 3 vezes, antes que o galo cante. E Pedro negou, e Pedro chorou, e Pedro se revoltou, e Pedro se chateou em função de ter traído o seu mestre. Mas Pedro se transformou naquilo que os católicos chamam de pedra angular da Igreja do Cristo. Ele se transformou num apóstolo que trabalhou e curou, que trabalhou e pregou. E tem aquela passagem do Atos dos Apóstolos, que Pedro está na porta do templo e um deficiente físico, um aleijado lá descrito, diz para Pedro, pede uma esmola a Pedro na entrada do templo, e Pedro bate as mãos nos bolsos e diz: eu não tenho nada, nem ouro nem prata a te dar, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda. E ele levantou e andou. Nos Atos dos Apóstolos, aquela é uma das curas que Pedro faz, depois que ele promove a sua autocura. E está descrito no Atos dos Apóstolos que aquele deficiente, ele andou, ele caminhou, e ele vibrou, e ele disse para todo mundo que Pedro o tinha curado. O exemplo de Pedro é um exemplo muito próximo a nós, é conhecido. Outro exemplo muito conhecido é o exemplo de Paulo de Tarso. Saulo, no caminho de Damasco, no contato com Jesus, é necessário que Jesus estabeleça um processo de cura a ele, que foi tão intenso que ele ficou cego. As escamas foram impostas sobre seus olhos, porque a visão que Paulo tinha da lei, que Paulo tinha do conhecimento e da sabedoria, era totalmente deturpada em função da rudeza da lei, da dureza da lei inspirada na lei mosaica, inspirada nos preceitos de Moisés. E Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus estava dizendo para o Saulo o seguinte: tu és da minha turma, tu és meu, e por que tu estás agindo assim? Por que tu está perseguindo cristãos? Por que tu determinou o apedrejamento do primeiro mártir do cristianismo? E Saulo cai em si, promove e inicia um processo de autocura, mas não sem antes apelar ao concurso daquele que seria a sua vítima próxima, que seria Ananias. Jesus visita Ananias em desdobramento do sono e diz: Ananias, tu receberás um vaso precioso meu. Quando Ananias recebe a informação de que teria que cuidar de Saulo, ele disse: meu Deus do céu, como é que eu vou cuidar daquele que está me caçando, daquele que busca me matar? Ananias também precisou passar pelo processo de cura interior, de compreensão de que ele precisava passar por um processo de renovação e entender que Saulo era seu irmão em Cristo, já que Ananias já versava sobre as novidades do cristianismo, inclusive já tinha doutrinado, por assim dizer, Abigail, a irmã de Estevão, que foi a primeira vítima que Saulo impôs o apedrejamento. Foi o primeiro julgamento que Paulo teve, investido na condição de juiz do Santo Sinédrio. Foi necessário que o Paulo se arrastasse no chão, que ele caminhasse tateando cego até chegar às mãos de Ananias. Sem as mãos cariciosas de Ananias, Paulo teria continuado cego. Foi Ananias, com a sua grandeza e com a sua bondade, que destituiu a visão de Paulo das escamas. Foi Ananias, com a sua bondade e com a sua grandeza, que restituiu a visão de Paulo. E a partir dali, Paulo renovado, Saulo renovado, transformado em um novo homem, virou o apóstolo de Jesus, investido na condição do ide e pregai, e fundamentalmente do ide e curai. Severino Celestino conta que visitou uma ilha no Mediterrâneo, em que a época de Paulo ocorreu uma pandemia muito grande, as pessoas morriam do nada. Muitas pessoas estavam morrendo e mandaram chamar Paulo. Paulo para lá se dirige e o
Severino Celestino diz que visitou a ilha e levantou informações nos escritos da história daquele povo. Que quando Paulo chegou, tinha um jovem que tinha acabado de desencarnar, tinha acabado de falecer. E Paulo passou a mão sobre ele. E o rapaz levantou. E ele curou os que estavam doentes e as pessoas que passavam por ele, pela sua presença, e sofriam a intervenção do seu magnetismo, elas se curavam daquela doença grave que não tinha remédio e ninguém sabia de onde tinha vindo. Além da história de Pedro, dele curar o aleijado, o deficiente físico na entrada do templo, a história conta no próprio Evangelho, nos Atos dos Apóstolos, que Pedro, ao passar a sua sombra, curava. E todos eles estavam investidos do poder. Jesus tinha multiplicado o magnetismo deles para que eles conseguissem intervir no fluido cósmico universal, alterando a realidade do corpo físico e do corpo perispiritual de cada um daqueles irmãos que precisavam. Eu falei de Paulo, eu falei de Ananias, eu falei de Pedro, eu falei de Judas Iscariotes, que também passa pelo processo de transformação. É necessário que ele venha, se submeta segundo as suas próprias informações. No livro Crônicas de Além Túmulo, capítulo 5, ele fala disso, que foram necessárias várias encarnações para que ele promovesse não um acerto de contas com Jesus, porque Jesus nunca o condenou. Muito pelo contrário. Jesus o acolheu. Jesus pediu à Mãe Santíssima que fosse recolhê-lo nas furnas, porque ele era um habitante das furnas em função da dor e do sofrimento em que ele se encontrava. E Judas Iscariotes foi de lá retirado por Mãe Santíssima num pedido particular e especial de Jesus. E Mãe Santíssima, a partir dali, passa a cuidar de todos aqueles que se suicidaram. Inclusive, há a descrição disso no livro de Dona Ivone do Amaral Pereira, falando que ela criou no mundo espiritual, numa esfera um pouco afastada da terra, o Hospital Maria de Nazaré, que atende aos desencarnados pela via do suicídio, que estão ainda arraigados à ideia, à monoideia do suicídio, a dor e o sofrimento pelo qual passaram no desencarne. Mas eu também destaco a figura de Bartolomeu. Bartolomeu era um homem desanimado. Se fosse hoje, nós diríamos que Bartolomeu era um homem deprimido. E Bartolomeu vai reclamar para Jesus da sua condição de um dos componentes de uma família de agricultores, onde as pessoas estão reclamando que ele pouco trabalha, que ele pouco dorme, que o pouco tempo que ele tem, ele dedica para seguir esse tal de Jesus. E ele estava desanimado e em dúvida em relação do porvir, em relação do futuro, em relação ao que viria para ele depois que Jesus fosse embora, depois que Jesus partisse. E Jesus diz para ele das belezas do reino. Jesus esclarece Bartolomeu e faz ali a cura de Bartolomeu para que ele saísse do desânimo e ele entrasse num estado de ânimo, porque era necessário que ele se animasse. Era necessário que ele também crescesse sob o ponto de vista espiritual. E Bartolomeu se cura e recebe a dádiva de ser denominado apóstolo, que também passou a ir e passou a curar. Nós falamos de Judas Iscariotes e vamos falar agora de Maria, irmã de Marta. Jesus, na casa de Maria, na casa de Marta, visitando o Lázaro, era normal e era convencional que os homens se reunissem na sala para trocar ideias e bater papo, e as mulheres fossem cuidar das coisas da casa. Marta na cozinha cuidando talvez do almoço, e Maria se senta aos pés de Jesus, e Jesus está falando sobre as prédicas e as novidades do reino, e Maria está lá se deliciando, né, com as informações que Jesus trazia, e Marta grita: Jesus, mande que Maria venha me ajudar. Maria está aí sem fazer nada. E Jesus diz a ela, num processo de autocura para Marta, para que ela experimente a cura que Maria estava experimentando. E Jesus diz a ela: Maria escolheu a melhor parte. E Jesus quis dizer isso, e a compreensão espírita nos dilata a compreensão que o Evangelho nos traz. Você está experimentando a materialidade, Maria está conhecendo a espiritualidade.
Ou seja, ela está um passo à sua frente e ela escolheu a melhor parte. E Maria estará diante de Jesus como uma discípula, né? Na hora da crucificação, ela é uma das 3 Marias que estão diante de Jesus. Que as outras 2, Maria de Nazaré, Maria irmã de Marta, e Maria de Magdala, Joana de Cusa e a mulher do poço, que é a mulher que não tem nome e que tem vários nomes, né? Eu descobri que ela além desses muitos nomes, ela é chamada de Fatina, né? Que é uma mulher iluminada. Jesus de Nazaré, na Samaria, cruzando a Samaria, e depois ele vai dizer, não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ele tinha entrado. Ou seja, por que Jesus recomenda que os seus apóstolos não entrem nas terras dos samaritanos? Porque Jesus deixou a semente plantada, mas os questionamentos que houveram em função da visita de Jesus foram muito grandes. Mas a mulher do poço, ela foi curada. A mulher confundida no poço de Jacó, ela recebe a presença de Jesus e Jesus diz, dá-me água. E ela diz, como que um galileu vai pedir água a uma samaritana? Que aquilo não era tradição, não era normal cruzar Samaria, né? Um galileu que fosse para a Judéia, ele fazia um contorno na Samaria para não cruzar a terra dos samaritanos. Jesus vai a Samaria, procura alojamento e não acha. E enquanto os apóstolos vão procurar um lugar para eles se alimentarem, para eles descansarem, ele vai ao poço de Jacó, porque o poço de Jacó é de todos eles. É de todos os hebreus, e não só dos samaritanos, apesar de estar na terra dos samaritanos. E ela, a mulher do poço, a mulher confundida, que Jesus diz que ela já teve 7 maridos, e que esse marido que ela tem não é o marido que chegará para mudar a vida dos samaritanos. E os estudiosos da exegese bíblica dizem que aqueles maridos das samaritanas e dos samaritanos se refere às doutrinas que eles já haviam cultivado e cultuado, e que a doutrina deles ainda não era a doutrina essencial. E Jesus, ao pedir a água para ela, ele diz que traz a ela a água que matará a sede dela eternamente. Porque a mulher confundida, pagou aqui. Porque a mulher confundida, a mulher do poço de Jacó, ela não encontrará na atual doutrina a finalidade máxima da sua transformação, mas ela encontrará na água que Jesus traz, que é a água do Evangelho. Então, mais uma vez, Jesus precisou curar a mulher confundida, e essa foi mais uma das suas curas, e ela tanto se curou que ela estava, no momento da crucificação, se apresentando como uma das discípulas de Jesus. Além de Maria de Magdala, que também se transformou, que também foi curada por Jesus na casa de Pedro, a mulher do poço, que alguns chamam de Verônica, que a igreja ortodoxa chama de Fatina, mulher iluminada, ela também se transforma e ela também segue Jesus no momento crucial da dor da crucificação de Jesus. Outro processo interessante de cura também, que nós experimentamos e observamos no Evangelho e na obra espírita, é o processo pelo qual passa Joana de Cusa. Joana de Cusa, ao reclamar de Jesus das condições que vive no seu matrimônio, Jesus esclarece a ela, dizendo que Joana precisava cuidar do seu esposo, porque ela já estava cuidada. Ela já estava tratada e ela já estava curada. Ou seja, o tratamento que Jesus impõe a Joana de Cusa faz com que ela se transforme e volte para dentro do lar até o desencarne do marido. E ao desencarnar o seu marido, ela volta para o trabalho de Jesus e ela é sacrificada no Coliseu Romano por não negar Jesus. E a ela foi dada a oportunidade de renegar
a figura do mestre, de renegar a mensagem do mestre e o evangelho de Jesus. A pressão é tão grande que sobre seu filho, e muitos dizem que o filho era Divaldo Franco. Eu não ia aguentar, não. Está muito alto. E muitos dizem que era Divaldo Franco. A ele é dada a condição: abjura o teu Senhor, abjura. E o homem com a tocha na mão, pronto para queimar o corpo dela e do filho. E o filho diz: abjura, mãe. O desespero do filho pedindo para a mãe para abjurar e salvar a sua vida e salvar a vida dele. E o algoz pergunta a ela, pergunta a Joana. Apagou de novo. Oi. Melhorou. E o algoz pergunta para Joana: o teu Salvador só te ensinou a morrer? Ela diz: não, o meu Salvador me ensinou a te amar também. E ela declara naquele momento o amor ao seu algoz. E ela e o filho são sacrificados em nome de Jesus. Mas foi preciso que Joana, antes de dar esse exemplo, antes de seguir Jesus e estar diante de Jesus no momento crucial do sacrifício do mestre, foi necessário que ela passasse pelo processo de cura pelo qual Jesus a transformou naquele momento. Eu já falei de Bartolomeu, falei de Judas Iscariotes, falei de Maria e de Marta, falei da mulher do poço, eu falei de Paulo, eu falei de Pedro, eu falei de Joana e eu falo agora de Chico Xavier. Nós teremos no próximo dia 21, 22 e 23 o nosso encontro, e o nosso encontro vai tratar da figura de Chico Xavier e da sua importância para todos nós espíritas, do seu exemplo evangélico que ele deixou. Chico Xavier, na condição de psicômetra de altíssimo nível, ele tinha todas as potencialidades mediúnicas que você possa imaginar, todas no mais alto grau. Ele tinha a capacidade da psicometria e ele delegava o poder a uma pessoa de comprar os jornais todos os dias, e ele dizia: traga os jornais aqueles que têm mais reportagens sobre acidentes, sobre mortes, sobre doentes. E eles traziam, e tem na obra espírita, descrevendo essa relação de Chico com aqueles que conviveram com ele, tem uma descrição que diz que o rapaz que ia na banca pegar os jornais, ele pegava os jornais que, se espremesse o jornal, saía sangue. E o Chico colocava os jornais ali do lado, e é interessante que Chico nunca abria os jornais. E uma pessoa perguntou para ele: Chico, por que é que você pede para comprar os jornais se você não abre nenhum desses jornais? E o Chico dizia: não, eu ponho a mão em cima e eu entro em contato com a mente de quem digitou e levantou as informações, e eu faço prece por todos aqueles que desencarnaram, pelos acidentados, pelos suicidas, pelos assassinados. Então, com a psicometria, que é uma capacidade psicográfica de estabelecer relação com aquilo que está no objeto, com a informação que está no objeto, que pode ser uma roupa, que pode ser uma joia, que pode ser um utensílio do lar, que pode ser um livro. E esses médiuns, eles conseguem captar as informações que estão ali armazenadas sob o ponto de vista magnético. E Chico fazia isso diariamente. E Chico entrava em vibração pelos irmãos que sofreram desencarne pelo assassinato. Chico Xavier é uma figura emblemática do Espiritismo, e histórias contam que Chico Xavier recebia muitos presentes. Inclusive o dono da IEMAI Odeon, ao desencarnar, da Odeon na época, que do mundo espiritual, escreveu um livro chamado Voltei, e autodenominou-se Irmão Jacob. Ele, quando estava encarnado, antes de desencarnar, ele doou a parte da sua fortuna para o Chico Xavier. Era uma fortuna que o transformaria num milionário de uma hora para outra, e ele não aceitou. Esse dinheiro que viria para a mão do Chico foi repassado para a FEB, e a FEB construiu o segundo maior parque gráfico da América Latina. No Brasil não tinha nenhuma empresa
que tivesse o parque gráfico que a FEB comprou à época. Só tinha um jornal na Argentina que tinha uma capacidade de impressão de jornais mais potentes do que a FEB. E esse dinheiro foi muito bem investido e o livro passou a ser parceiro dos espíritas em função dessa doação que iria para o Chico, e ele abriu mão. Tem uma história que contam de Chico, de uma senhora que perdeu um filho, uma senhora muito rica de São Paulo, e foi para lá para tentar uma carta. Ela sentou-se, o Chico psicografou várias cartas, e quando ele estava lendo de quem era a mãe dele, e ele dizia o apelido que a mãe chamava ele quando ele era criança. Aí ela foi, levantou-se, veio receber a carta. E o desprendimento que Chico apresenta com relação a bens materiais e o pavor que ele tinha de receber um bem material se traduz numa história que se conta de que Chico Xavier, ao tempo de Kardec, ele era Céline Jafet, que algumas pessoas dizem que é Céline Jafet, mas na verdade é Jafet por causa da ascendência hebraica dela. Ela era judia, então não era Jafet, é Jafet. E ela, ao receber muitas comunicações grandiosas, inclusive grande parte dos textos do Livro dos Espíritos, quando Kardec publica o Livro dos Espíritos e coloca o nome fictício de Allan Kardec e não de professor Rivaio, ela entra na justiça e requer direitos autorais porque ela participou do processo de comunicação. E a justiça não dá direito a ela porque foi dito pela justiça francesa que os mortos não falam, que os mortos não dão comunicação. Então quem escreveu, se escreveu sob inspiração de alguém, escreveu enganado e ela acabou perdendo o processo. E dizem que ela reencarna no Brasil para cumprir uma missão grandiosa de psicografia, onde no começo Emmanuel dizia que Chico escreveria 40 livros, e os 40 foram escritos, depois 80, quando Chico morreu tinha mais de 400, e depois que ele desencarnou já se descobriram muito mais de 100, e hoje conta-se mais ou menos 540, né, Alexandre? Chegando a 600. Já chegando a 600 livros com os textos que estão sendo descobertos e publicados. Então, o desprendimento de um dos espíritos mais inspirados das nossas gerações próximas, Chico Xavier, o desprendimento que ele trazia da matéria, traz raiz na cura pela qual ele passou, ele teve que passar. Foi necessário um processo de autocura, de desprendimento material daquele espírito, já um espírito talhado, já um espírito treinado, que naquela encarnação cedeu e montou um consultório. E nos jornais franceses existem publicações de Céline dizendo que atendia no seu escritório, no horário comercial, e que fazia atendimentos particulares e especializados, claro, cobrando um preço muito maior na consulta. Ela fazia atendimentos domiciliares a um preço bem maior. Então, foi necessário que ele passasse por toda a fieira da dor e do sofrimento para poder se desprender de ligação com a materialidade que ele trouxe de encarnações anteriores, mesmo sendo um espírito talhado, um espírito preparado, que foi utilizado como um dos instrumentos da codificação, um dos espíritos que estavam encarnados e recebiam comunicações de Santo Agostinho, recebiam comunicações e recebeu comunicações até de Jesus. Consta. Mas mesmo assim, falhou, mesmo assim caiu. E mesmo assim, para cumprir a decisão de Jesus, que transformou o seu apóstolo naquele que vai e prega, naquele que vai e cura, foi necessário que Chico se desprendesse totalmente. Outro dia um especialista fez um encontro, fez um cálculo, que se Chico Xavier tivesse ficado ao dinheiro atual,
se ele tivesse ficado com R$1 de cada livro que foi vendido, né, que ele doou direitos autorais para a FEB, grande quantidade, que ele doou para a União Espírita Mineira, que ele doou para a USE, que ele doou para as várias instituições que imprimiram esses livros, venderam esses livros, arrecadaram muitos recursos. Ele não seria milionário, ele seria bilionário, ele teria acumulado muito dinheiro. E graças a Deus o Chico morreu, desencarnou em 2002, na humildade da sua pequena casa, do seu quarto, que ele, se quisesse, teria melhores roupas, ele teria relógios, ele teria óculos, ele teria roupas de cama, mas até a cama em que ele desencarnou era uma cama muito humilde. Então, todos esses passaram pelo processo de autocura antes de iniciarem o processo do Ide e Curai. Eu vou encerrar falando de Maria de Nazaré, porque eu não posso deixar de falar de Maria, porque Maria também, ela passa por um processo de autocura. Ela passa por um processo de intervenção de Jesus para poder conhecer a verdadeira missão de Jesus. Você pode perguntar como que o espírito da envergadura de Maria de Nazaré, encarnada no orbe terrestre, para receber no seu seio materno o Filho de Deus, como é que Maria de Nazaré não tinha noção e consciência da importância da envergadura da missão de Jesus. Mas, na verdade, Maria, presa ao instinto da maternidade, querendo manter Jesus próximo de si, querendo manter Jesus sob suas vistas o tempo todo, ela, quando Jesus dá lição no templo, ela pede ao seu primo, que era a autoridade do templo, que tentasse inserir Jesus, porque Jesus era muito sábio aos 12 anos, e aos 12 anos era necessário que a família entregasse o filho ao templo, se ele fosse seguir a carreira sacerdótica. E Maria pede ao seu primo para que intercedesse junto às autoridades do templo, falando que ela era a mãe daquele menino que deu aula a eles, e que, se fosse possível, arrumasse uma bolsa de estudos para que ele fosse inserido no Santo Sinédrio no futuro. E Jesus diz a Maria, dá a primeira lição a ela, que ele estava cuidando das coisas do Pai. E ele se enfurna na carpintaria e vai cuidar da família material até o desencarne de José, e ele assume o comando da carpintaria depois que José desencarna. Jesus não precisou, como dizem os estudiosos orientais, ele não precisou se deslocar à China milenária para descobrir o conhecimento da China, ou ao Egito para descobrir o conhecimento dos egípcios, ou à Grécia para buscar o conhecimento dos gregos. Todos os emissários que trouxeram novidades sob o ponto de vista da ciência, da tecnologia, da filosofia, da política, da administração, todos eles foram emissários de Jesus. Então Jesus não tinha que beber em nenhuma fonte, porque todas as fontes beberam na fonte magnânima de Jesus. E Jesus se enfurna na carpintaria para dar o exemplo do trabalho manual e material para suprir as necessidades materiais da casa. E aos 30 anos, Jesus diz a Maria que a partir dali ele ia cumprir a sua missão terrena. Então, de toda a vida que Jesus viveu entre nós, só 3 anos ele dedicou ao ministério, só 3 anos ele dedicou à construção da obra que Deus determinou que ele viesse aqui fazer. Mas Maria vai receber outra lição. Quando Maria, ao desencarnar Jesus, eu passei a noite treinando ontem para passar por essa, eu vou passar, vamos lá. Quando Jesus vai buscá-la, e Jesus diz a ela que ela é a autoridade, e ali ela descobre que ela é a autoridade, porque lá, exilada com João em Éfeso, ela já está pregando o Evangelho de Jesus, porque ela já tinha se recondicionado, ela já tinha recebido essa autorização, e ela ali, ela era uma discípula, uma apóstola de Jesus, porque ela contava as histórias de Jesus e as pessoas se curavam ouvindo as histórias de Jesus. Mas Jesus diz a ela que ela tinha uma missão grandiosa e que Deus queria que no reino dele ela fosse a rainha dos anjos. E por isso Maria, que veio de longe para estar entre nós e cuidar de nós, ela não voltou.
e ela está aqui até hoje entre nós, trabalhando na esfera da terra, nas esferas resplandecentes, junto com Jesus, cuidando de todos aqueles que sofrem. E da equipe de Maria fazem parte muitos que se transformaram, muitos que foram curados, como Zaqueu, que recebeu de Jesus a missão de se transformar, a missão de se autocurar para curar os outros. E Bezerra de Menezes, Zaqueu transformado, está até hoje dentre nós, está até hoje conosco. E é um dos trabalhadores do colegiado de discípulos iluminados que trabalham sob as ordens expressas de Maria de Nazaré. Aí você vê uma figura como José Grosso, que para nós é o nosso modelo, é o nosso instrutor, é o nosso professor, é o nosso espírito evoluído mais próximo de nós, que cuida de nós e que puxa as nossas orelhas, né, Lécia? De vez em quando bota a gente de joelhos no caroço de milho. Ele é um dos trabalhadores da equipe de Bezerra de Menezes, e Bezerra é um dos trabalhadores da equipe de Maria, né? Quando o negócio aperreou, Jesus pediu permissão a Maria para retirar das equipes dele, na época da pandemia, tirar 3 grandes trabalhadores, e Maria permitiu, e sob as ordens de Jesus, Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo e Sheila foram direcionados para o treinamento dos médicos brasileiros em desdobramento de sono, para que eles cuidassem daqueles que estavam desencarnando na Covid e para que eles cuidassem do conhecimento, da sabedoria, da tecnologia que seria usada para evitar um número maior de mortes entre todos aqueles que eram acometidos pela doença da pandemia de 2020. Então, todos eles passaram de autocura. Então, para ir e curar, é preciso que eu pense em como estou. Para ir e curar, é preciso que eu faça uma introspecção para saber o que é preciso que eu faça. E no dia 23, aqui, nesse horário que nós já estamos acostumados. Um pouquinho mais tarde, para a gente poder adaptar aos horários dos nossos convidados. E um outro aviso, que a gente também depois vai intensificar, que nós vamos realizar a segunda rodada de pizza, um festival de pizza que nós já estamos trabalhando para um outro evento muito importante, que é o EGERT, o 20º EGERT, que é o Encontro de Jovens Espíritas da região tocantina, que acontece no período da Semana Santa. Portanto, nós já estamos falando de 2026. Então, fiquem atentos a esses eventos que nós estamos promovendo, porque já é uma forma também de movimentar e de divulgar o nosso trabalho dentro do movimento espírita. Bem, com esses avisos, nós vamos então agora para a prece de agradecimento. Hoje, Snandi, muito emocionado, nos falou sobre cura, e certamente muitos de nós, encarnados e desencarnados, estamos aqui nessa busca pela cura, pela autocura. Então vamos orar. Senhor Jesus, querido amigo, como é bom, Senhor, saber que nos momentos difíceis, na dor, na aflição, nós podemos contar contigo. Como é bom saber que somos filhos de Deus. Temos fragilidades, mas temos também potencialidades. Jesus nos alertou, e tantos outros que estão conosco, nos ajudando, nos amparando na caminhada. Às vezes falhamos, caímos, mas logo podemos levantar o olhar e enxergar a mão amiga de Jesus através de tantos
amigos espirituais, tantos amigos encarnados e também desencarnados que estão dispostos a nos ajudar. O nosso coração explode de gratidão por tantas bênçãos, por tanto aprendizado e pelo chamado que o Senhor nos faz. Que possamos ouvir, que possamos aceitar, que possamos nos dispor ao trabalho do bem, pois só assim iremos alcançar esse estado de cura, de autocura, e poder também auxiliar àqueles que estão conosco. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigada a Anália Franco. Obrigada a José Grosso. Obrigada a tantos amigos que estão aqui conosco nesta manhã. E que possamos voltar aos nossos lares com essa certeza de que Tu estás conosco e de que nunca estaremos sozinhos ou desamparados. Sê conosco, Mestre querido, agora e sempre. Que assim seja.